Hoje nós vamos falar da diferença TDAH, TEA e altas habilidades. Márcia, você conhece alguém com alguma dessas três possibilidades? Conheço, estou até cuidando de uma mãe agora que tem uma criança com TEA e ela tem muita dificuldade para lidar com essa criança. Como é que faz, Graça? Como é que a gente pode, a mães, aprender a lidar com uma criança assim? Então, primeiro de tudo, a gente precisa de entender o que é o TEA, o que é o TDAH, o que é altas habilidades. Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse tema. Vou começar pelo TDAH. E o que é o TDAH? A gente está cansado de ouvir as mães, os professores reclamando assim: ele não presta atenção, ele tem uma dificuldade de se organizar, ele perde tudo, ele não para quieto, se remexe o tempo todo, não consegue ficar sentado. Pois é, são alguns sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só que, assim, esses sintomas, para ser considerado sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem que ocorrer com uma frequência de pelo menos 6 meses e ele tem que estar presente antes dos 12 anos e ainda sem contar que algum outro tipo de transtorno possa definir melhor o motivo da criança apresentar esses comportamentos. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar, tanto para o TEA quanto para o TDAH, com o critério que é dado pelo DSM-5, né, que é o Código Internacional de Doença, o que a gente também chama de CID-11. Então, quando a gente tem alguns sintomas da desatenção por um período persistente, né? Mais de 6 meses. Não, a criança não apresenta outros diagnósticos e ela apresenta o sintoma em mais de 2 contextos, ou seja, ela apresenta isso na sala de aula e em casa. Então, aí a gente começa a pensar na questão do transtorno do déficit de atenção. Né? E o déficit de atenção, quando a gente fala da desatenção, é exatamente a criança que não consegue prestar atenção aos detalhes, ela geralmente tem dificuldade de manter a sua atenção sustentada por muito tempo. Por quê? Porque qualquer estímulo que apareça, ela já presta atenção em outra coisa. Então, o professor está lá dando aula, ou a mãe está pedindo para ela fazer alguma coisa, passou alguma coisa na cabeça dela, ou ela ouviu algum barulho, já era. Ela já esqueceu metade da informação. Por isso que a gente tem algumas técnicas para poder lidar com essa situação. Só que hoje nós não vamos falar sobre técnicas. Isso vai ser num outro vídeo que vamos ter no futuro. Hoje nós vamos aprender a perceber quando eu estou lidando com TDAH, com TEA ou com as altas habilidades. Por quê? Porque não é fácil, gente. É muita informação. E esse vídeo de hoje, ele nem pretende sanar todas as dúvidas. Por isso que nós temos aqui no canal encontro toda quinta-feira às 20 horas. Faremos outros vídeos. Então, quem ainda não segue, segue a gente e compartilhe o vídeo, porque a gente faz o vídeo de acordo com os pedidos que chegam para a gente. Então, falando do déficit de atenção, nós temos três possibilidades: o déficit de atenção com a desatenção, o déficit com a hiperatividade, ou o que a gente chama do combinado, que apresenta tanto os sintomas da desatenção quanto o da hiperatividade. Então, vamos entender um pouquinho. Quais seriam o critério da desatenção? É aquela criança ou aquela pessoa que esquece atividade diariamente, se distrai com muita facilidade, costuma perder objetos, não sabe onde colocou, ou chega assim com a tarefa que tem um esforço mental muito grande, ela não gosta, e aí ela vai relutar.
crianças, principalmente, relutam muitas vezes, na hora de fazer o dever de casa. Por quê? Porque o esforço mental que ele tem que fazer ali é muito grande. Porque imagina você, que gosta de ler um livro. Você lê uma linha, um parágrafo, daqui a pouco você está lendo outro parágrafo, você já não se recorda, não reteve a informação do parágrafo anterior. Então, o texto fica desconexo. E isso cansa, né? Então, o sintoma da desatenção faz a pessoa, muitas vezes, ter que repetir várias vezes uma coisa que ela já fez, para que ela possa, assim, realmente ter a certeza de que ela fez. A dificuldade em se organizar. A pessoa com desatenção, ela tem dificuldade de saber aonde ela começa, onde ela termina. Por quê? Porque o déficit de atenção é uma área do cérebro que é a área aqui da frente. E é a área da organização, é a área do planejamento, quando a gente fala né, no formato neurobiológico. E essa área é a última área a ser realmente utilizada de forma eficaz pela maioria das pessoas. Mas para quem tem o déficit de atenção, é como se houvesse um delay. Então, assim, ela vai levar mais tempo para processar a informação que ela ouve, que ela lê, para poder dar uma resposta. Então, essa pessoa fica mais cansada. Por isso que, assim, algumas técnicas que os pais e os professores têm que usar para poder fazer com que essa pessoa consiga absorver melhor. Então, isso nós vamos ver no futuro. Outra coisa, às vezes a gente fala com essa pessoa e ela parece que não está ouvindo. E não é de propósito. Ela não está ouvindo porque ela está com os pensamentos dela, como diz, lá no mundo da lua. Então, esses são os sintomas de o déficit de atenção categorizado como desatenção, prioritariamente com desatenção. Quando é prioritariamente com hiperatividade, é aquela criança, aquela pessoa que não consegue ficar parada, que ela está parada o tempo todo, ela está se mexendo, ela derruba alguma coisa, ela batuca na mesa, o pensamento dela é rápido e ela não consegue ficar tranquila. Atividade tranquila, uma atividade para ela de relaxamento, que é benéfico, mas para ela é muito difícil, porque ela não consegue se desacelerar, né? Ela está sempre com o motor ligado. E ela costuma responder as perguntas antes que a pergunta seja finalizada. Garanto que vocês conhecem algumas pessoas assim, ou pessoas que interrompem a conversa, porque ela não sabe esperar a vez dela. Então, ela está sempre agitada, ela está sempre com o motor ligada a mil. Então, ela tem essas questões. E aí a gente diz que essa pessoa tem um déficit de atenção se ela responde aos 6 critérios, né, de hiperatividade. E tem aquela que vai ter o combinado, ou seja, ela vai ter alguns sintomas de desatenção com alguns sintomas da hiperatividade. Margarida, você agora consegue entender melhor o que é o déficit de atenção? Sobe aí no palco para me dizer se você aprendeu, porque essa é uma das técnicas que a gente tem que usar. Quando a gente fala com uma pessoa que tem um déficit de atenção, a gente precisa de checar com ela. Você entendeu o que eu falei? Repete para mim, por favor. Olha, eu já dando dicas, que nem é o nosso papo de hoje. Graça, você acha que eu tenho um déficit de atenção? Agora eu fiquei preocupada. Você me chamou para perguntar se eu entendi. Não, é só para dar um spoiler das técnicas. Eu entendi. É que, às vezes, tem certos conceitos e certas peculiaridades que são em mais de um transtorno. Eu acho que isso que, às vezes, é confuso na hora da gente fechar um diagnóstico. Né? Por isso que é tão importante essa sua live de hoje, mostrando para a gente
qual é a diferença e qual é a interseção também desses transtornos para a gente poder avaliar e se ficar mais atenta na hora de observar. Mas eu entendi sim. Pois é, porque realmente a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala que uma pessoa tem TDAH, tem TEA ou tem altas habilidades, né? Fechar um diagnóstico de TDAH e TEA é fundamental, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque isso vai, de certa forma, marcar a vida e as estratégias que essa pessoa vai ter que lidar daqui para frente. Então, é por isso que é importante que a gente compreenda que não é uma avaliação única, né? A avaliação das neurodivergências é uma avaliação multidisciplinar, onde a gente tem que ter, muitas vezes, a colaboração do psiquiatra, do psicopedagogo, da própria escola. Então, é fundamental que a gente faça, né? Quando eu faço a avaliação neuropsicológica, eu faço um screening de todos os ambientes que essa pessoa está, e inclusive com ela própria, independente da idade, porque ela vai saber falar o que ela pensa, o que ela sente, se a gente conseguir auxiliar para que ela se torne claro. Vamos supor, uma criança, se eu falar para ela, você acha que você tem um transtorno déficit de atenção? Ela não vai nem saber o que é isso. Mas se eu pergunto para ela, você acha que você fica impaciente demais quando você está na aula sentada por muito tempo? Você gosta de ficar sentada lendo com calma? Como que é a sua leitura? Quando eu faço essas perguntas, eu posso identificar qual é o nível de tolerância para essa pessoa com coisas que são mais calmas, com a forma como ela lida com certas situações. Então, isso vai ajudando com que a gente possa definir melhor esse diagnóstico. Valeu. Graça, eu fiquei até aqui em cima, né? Fiquei no palco para poder falar uma coisa que eu acho assim, muito importante. Hoje em dia, mediante a tantas informações, né? Vou no Google e vejo quem é que tem TDAH e várias coisas ali. E muitas pessoas começam, eu tenho impulsividade, eu tenho hiperatividade, e começa já a se auto-intitular, eu tenho TDAH. E às vezes não. Para poder você identificar, é um número de fatores muito grande para você realmente afirmar se a pessoa tem TDAH ou não. Porque, às vezes, em determinada situação, a gente é impulsivo, a gente tem dificuldade de manter uma atenção, mas isso não é um conjunto. Para ser diagnosticado com TDAH, não tem que ter uma ou duas coisas, é um conjunto, né, de sintomas, é um conjunto de coisas que faz com que a pessoa seja diagnosticada assim. Por isso que eu fiquei aqui para dizer o quanto é importante a gente saber dessas diferenças, saber que não é simplesmente eu não tenho dificuldade de manter atenção, eu sou impulsivo, sou muito agitado, então eu já tenho TDAH. E não é assim, a gente realmente tem que passar por uma avaliação criteriosa, que às vezes demanda até mais de um profissional para realmente fechar um diagnóstico seguro e a linha de acompanhamento para que essa pessoa melhore, né? Isso eu acho bem importante sinalizar. E lembrando que, assim, esses sintomas vão estar presentes desde a infância, né? Então, assim, hoje que eu já sou uma pessoa adulta, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu falo, depois é que eu penso. Mas isso pode acontecer porque eu estou cheia de tarefa, porque eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas será que no passado eu era assim? Não. Então, são essas as diferenças. Por isso que é importante a gente seguir o que está posto no Código Internacional de Doença. Então, eu tenho lá os critérios dos sintomas, a quantidade de sintomas que eu tenho que ter os sintomas presentes em 2 contextos diferentes. Vamos lembrar sempre disso.
para que a gente possa fazer um diagnóstico correto, tá? E agora sim, a promessa é falarmos do TDAH, TEA e altas habilidades. Então, vamos passar para o TEA. O TEA, hoje chamado TEA, né, a gente fala do autismo. E quando a gente fala do autismo, a gente tem que lembrar que o autismo ele acontece lá na fase inicial do desenvolvimento, né? E o que é mais prejudicado na pessoa que tem o transtorno do espectro autista? É a comunicação social e a interação social. Por quê? Porque essas pessoas elas têm dificuldade para iniciar uma interação, para manter uma interação. Ele tem dificuldade, às vezes, com as suas próprias respostas emocionais e tem dificuldade em compreender a emoção do outro. Então, assim, falta essa iniciativa para compartilhar as experiências e os afetos. E aí muitas pessoas, às vezes, acham que o autista não tem emoção. Totalmente errado. Todo ser humano tem emoção. Talvez ele não consiga nomear o que ele sente. E muitas vezes ele se cobra porque ele não consegue sentir da forma como ele olha e vê as pessoas sentindo. Eu atendi uma jovem que a mãe estava passando por uma situação de cirurgia, e aí ela falava assim, mas eu não consigo sentir, eu não consigo dar um amparo para ela, eu não consigo, porque ela achava que, assim, que a forma como ela sente não é a forma apropriada. E aí eu falei com ela, você está dando o que você sente. Então, quando você sente da forma como você fala, você pode não colocar uma carga tão emocional, mas quando você verbaliza, você está dizendo para sua mãe, mesmo que de forma racional, o que você está sentindo. E isso, às vezes, traz um sofrimento tão grande para a pessoa com autismo, quando ela já é adulta, porque ela sempre olha para o outro e acha que ela está inadequada. Mas não é inadequação. Ela só sente de uma forma diferente. E aí cabe a ela compreender isso para que ela não fique se cobrando, sofrendo, e cabe também à sociedade entender que eu não tenho que estipular como que todo mundo tem que sentir amor, como todo mundo tem que sentir raiva. Não, vamos parar com isso. Cada um tem as suas experiências. Então, vamos respeitar a forma como o autista consegue lidar com as próprias emoções. Uma outra dificuldade é que, muitas vezes, assim, ele não mantém um contato visual, né? Então, como ele não mantém um contato visual, ele perde a leitura da linguagem corporal, da linguagem dos gestos, né? Ele tem essa dificuldade de fazer essa transformação, ele tem dificuldade em entender nas entrelinhas. Então, assim, como ele tem essa dificuldade, muitas vezes ele não vai dar uma resposta adequada, porque ele não conseguiu fazer a leitura social, né? E por isso, muitas vezes, a comunicação dele não verbal, né, acaba sendo diferente. Parece que ele não está presente ali no momento, mas ele está presente. Só que ele tem a dificuldade de transformar o que ele percebe e mostrar de forma espontânea. Por isso que é tão importante a gente fazer o atendimento para essas pessoas, quanto mais precoce, melhor. E uma outra dificuldade é os padrões repetitivos de comportamento, né? Porque eles acabam sendo muito repetitivos e restritos, porque eles vão ficar sempre em cima daquilo que eles gostam, do tema que eles gostam. Por exemplo, por coincidência ou não, muitos autistas que eu atendi e que hoje eu ainda atendo, gostam muito dos temas de dinossauro, gostam muito do Sonic. Então, assim, aí eles só querem
falar sobre isso, eles sabem tudo sobre isso, muitas vezes. E isso faz com que, muitas vezes, o coleguinha não queira falar sobre esse assunto. Os próprios pais ficam cansados. Ah, para de falar sobre isso. Você não fala sobre outra coisa. Então, isso é um apego ao tema específico que eles gostam. Então, isso provoca também essa dificuldade, né, na relação social. Outros padrões que eles têm são as estereotipias, né? Alguns fazem ventilam a mão, né? Outros têm ecolalia, repete o que a pessoa falou, né? E não quer dizer que ele não saiba te responder. Ele vai te responder, mas ele tem uma necessidade de fazer essa ecolalia, e aí isso tudo vai dependendo de quando essa pessoa começou a ser estimulada, para que esses sintomas sejam amenizados. Uma outra coisa que eu acho que é importante também é entender que o autista ele tem uma dificuldade com a mudança, ele tem dificuldade em lidar com imprevistos. Então, assim, quando para a gente é natural, por exemplo, essa semana eu fiquei sem energia em casa. Foi natural para mim, fiquei chateada, mas eu consegui lidar com a situação. Talvez para uma pessoa no espectro autista, a falta da energia o consuma de uma forma tão emocional que muitas vezes ele pode ter uma crise, ele pode se descompensar emocionalmente. Então, assim, é importante que a gente dê espaço para que ele compreenda o que ele está sentindo, para que ele possa ir, aos poucos, retornando ao normal, né? Eles também têm assim, uma ou uma hipersensibilidade sensorial. Então, muitos não gostam de determinadas comidas, muitos não gostam de barulho excessivo, têm dificuldade com questões fugiu o nome, de textura alimentar mesmo, né? Tem alguns que têm um paladar tão restrito que só comem determinadas coisas. Por isso que tem que ser multiprofissional, porque muitas vezes uma nutricionista precisa de estar dentro da equipe, ajudando também os familiares. E é lógico que, assim, existem alguns níveis, né? O nível 1 é o que menos precisa de suporte, e é onde a gente encontra as pessoas que a gente fala que era da antiga síndrome de Asperger. Essa síndrome, ela deixou de ser utilizado esse termo porque, com a mudança do DSM-5, o transtorno do espectro autista, como virou um transtorno, ele englobou a síndrome. Mas nessa síndrome, a pessoa não vai ter nenhum comprometimento mental, nem vai ter nenhum comprometimento linguístico. E, geralmente, essa pessoa de nível 1, ela pode apresentar o que a gente chama de dupla excepcionalidade. O que é a dupla excepcionalidade? São condições paradoxais, ou seja, a pessoa pode apresentar altas habilidades, superdotação em uma área, e, do outro lado, vai apresentar os desafios, que são os desafios que a gente está falando aqui das características do transtorno do espectro autista. Quando a gente tem essa condição paradoxal, a gente diz que essa pessoa tem a dupla excepcionalidade. Lembrando sempre que altas habilidades não é doença, altas habilidades não possui CID, porque não é doença. A pessoa com altas habilidades, ela vai ser categorizada dentro de um CID quando o CID tem o transtorno do espectro autista. Mas a gente também pode ter dupla excepcionalidade com altas habilidades com outros transtornos. Podemos ter a dupla excepcionalidade das altas habilidades com o transtorno do déficit de atenção. A gente pode ter a dupla excepcionalidade das altas habilidades com os transtornos
escolares, as dificuldades de aprendizagem. Então, dupla excepcionalidade não é só uma coisa para o TEA. Significa que é uma condição paradoxal, onde eu tenho as altas habilidades de um lado e, do outro lado, eu tenho algum desafio a ser superado. E aí, falando das altas habilidades, né? O que é as altas habilidades? As altas habilidades é uma elevada capacidade acima da média em uma ou mais áreas, com um pensamento criativo, possui a liderança, né? É uma capacidade de aprendizado rápido, são vários os sinais. E eu gosto muito de mostrar isso através dessas duas teorias, né? As teorias de Gardner e de Rizzoli. A teoria de Gardner mostra as 9 áreas de inteligência, aonde a pessoa pode se sobressair em uma ou mais áreas. E na teoria do Rizzoli, a gente tem a capacidade acima da média, o envolvimento da pessoa com a tarefa e a criatividade. Quando a gente tem esses 3 gráficos juntinho, a gente tem o que a gente chama de SD, a superdotação. Então, isso significa que as altas habilidades não têm os seus problemas? Claro que tem. Ter altas habilidades não é sinônimo de vida fácil, não é sinônimo de sucesso, não é sinônimo de ter um bom emprego, nada disso. Por isso que tanto o aluno com uma necessidade, quanto com altas habilidades, necessita de apoio, tanto da família quanto da escola. Por isso que todo esse público é um público que merece uma atenção especial, né? É um público que a gente chama de público da educação especial, que vai da educação infantil até o ensino superior, porque a educação especial ela é transversal, ela perpassa todos os anos de escolaridade, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho mais como que é essa conversa, eu trouxe o diagrama de Venn, que mostra exatamente isso. Aqui no amarelo, nós temos as características do transtorno do espectro autista. Em lilazinho, as características do transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. E no laranja, as características das altas habilidades ou superdotação. Mas vocês podem ver que nesse círculo, as altas habilidades têm sintomas que também conversam com TEA, mas as altas habilidades também têm sintomas que conversam só com TDAH. O TDAH tem sintomas que conversam só com TEA. E as altas habilidades têm sintomas que só conversam com TDAH. Mas se vocês olharem aqui no meio, aqui os 3 sintomas estão intercalados. Ou seja, esses sintomas que estão no meio, e eu sei que o slide ficou pequeno porque não tem como. São muitas informações, então não tem como a gente mostrar de forma diferente. Mas isso eu quero que vocês entendam que, às vezes, o diagnóstico ele é difícil de ser feito quando a gente não tem os critérios para que a gente possa realmente identificar. Então, é importante que o diagnóstico atenda os critérios que são postos lá no código de doença. Lembrando que altas habilidades não vai ter isso. Altas habilidades vai ser um quadro que vai ser uma condição, e ela vai ser feita pela observação do comportamento, pela forma como essa pessoa se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, assim, para tentar ampliar mais, né, essa visão, eu trouxe aqui uma tabela de características, onde vamos colocar como foco principal. Qual seria o foco principal
do transtorno déficit de atenção? É a dificuldade de atenção e a impulsividade. No TEA, já é a comunicação social, a interação social e os padrões restritos. E para as altas habilidades, seria uma inteligência acima da média, aquela pessoa que tem uma resolução de problemas mais rápidas. Quais são os sintomas comuns? No transtorno déficit de atenção, tem uma dificuldade em seguir as instruções, a desatenção em tarefa, uma agitação grande, todos aqueles sintomas que nós já falamos lá atrás. No TEA, é a dificuldade em fazer amigos, em ter uma linguagem atípica, a dificuldade de entender entre linhas. E nas altas habilidades, já tem uma facilidade de aprender, já tem um grande vocabulário, sou muito curioso. Então, assim, os sintomas são parecidos em alguns, mas aqui eu estou trazendo exatamente a diferença. A seletividade alimentar. Isso mesmo, Fátima. Muito bom ver você aqui. Fico feliz com a sua presença. Então, é exatamente isso. Então, por isso que a gente precisa. No TEA, Fátima, foi bom você vir aqui. No TEA é fundamental o profissional da fonoaudiologia. Ele é fundamental para ajudar nessa expressão oral, porque mesmo quando, vamos pensar numa síndrome de Asperger, né, antigo, TEA nível 1, que ele não tem problema de linguagem, mas como ele tem a dificuldade na manutenção dessa comunicação, o profissional da fonoaudiologia é fundamental para começar a ensinar como se faz o diálogo. Né? O psicólogo também funciona e trabalha nisso, também trabalha, mas a equipe tem que ser grande para poder fazer com que todos os estímulos cheguem à pessoa. Né? Outras coisas, comorbidade. Quais são as comorbidades mais comuns? Tá? Não estou dizendo que são só essas, mas quais são as mais comuns? No transtorno do déficit de atenção, é comum o transtorno de humor, a ansiedade, a oposição desafiadora, né? Por quê? Porque eles são mais agitados. E, se engana quem acha que só porque a pessoa com transtorno de hiperatividade, com desatenção, por ela não estar prestando atenção, que ela é burra. É muito comum a dupla excepcionalidade, altas habilidades e transtorno do déficit de atenção. Eles podem ter a desatenção, mas eles têm um raciocínio, muitas vezes, ágil, para poder aprender aquilo que eles gostam. Então, assim, a desatenção cansa eles em determinada forma de aprendizagem, mas em outras formas de aprendizagem, ele pode se sobressair. Tá? No transtorno do autismo, já é mais comum também a ansiedade, a depressão, a dificuldade de aprendizagem. E muitas vezes essa dificuldade de aprendizagem não é porque ele não saiba, é porque ele não gosta de seguir algumas regras. Por exemplo, eles não gostam de fazer cópias prolongadas. Eu tenho vários alunos e pacientes que eu atendo com TEA, que eles falam, não gosto de copiar, eu já guardei, eu não preciso de fazer essa cópia. Né? Então, isso gera, às vezes, uma dificuldade na aprendizagem. Por quê? Porque, às vezes, eles não querem copiar em nada. Então, tudo tem que ser muito combinado. Mas essas estratégias a gente vai ver no futuro. E quais são a comorbidade comum com as altas habilidades? O TEA, o TDAH e a ansiedade. Então, vocês vejam que a ansiedade passa por todos esses processos. O diagnóstico. De todos eles, o diagnóstico é sempre uma avaliação multidisciplinar, com entrevistas, com pesquisa. Eu tenho que, como disse, escarafunchar a vida da pessoa, com a mãe, com o pai, com a escola. Eu tenho que saber como que é essa pessoa em cada ambiente que ela vive, dentro do ambiente, como ela é com cada um.
porque aí sim eu vou ver se esse padrão está em mais de um contexto ou não. E um detalhe muito importante: altas habilidades, o diagnóstico não é só pelo teste de inteligência. O diagnóstico, ele deve ser feito pelo professor. E aí o professor vai falar assim: nossa, mais uma coisa na minha conta. Eu já tenho que dar conta de tantas coisas. E realmente, professor, eu concordo com você. Você não tem que dar conta sozinho, porque a responsabilidade é de toda a escola, é de toda a equipe pedagógica. Mas você é uma pessoa fundamental quando você pode ajudar na identificação de qualquer transtorno. E dentro da questão das altas habilidades, a gente diz que é mais seu. Por quê? Porque essa criança ela pode ter áreas comuns ou combinadas. Então, você vai perceber se um aluno escreve bem, se ele tem uma questão, uma capacidade oral boa. Então, você é a pessoa que pode nos ajudar enquanto clínico, né, a parte clínica da história, para fazer essa identificação de forma correta. Então, nunca se menospreze. Se você acha que isso é muito pesado, peça ajuda, inclusive dos terapeutas que atendam a essas crianças. A escola se abrindo para parceria entre profissional e a escola, a criança vai estar mais bem atendida e o seu trabalho, professor, vai ser minimizado. Então, assim, vamos dar as mãos para que a gente possa realmente fazer a qualidade na vida desses alunos. E eu digo dessas pessoas. Por quê? Porque existem muitas pessoas que sofrem e passam por esses sintomas e muitas vezes ainda nem foram identificadas ou não foram diagnosticadas. Eu tenho feito avaliação em pessoas acima de 18 anos, que eu tenho dado muito diagnóstico de dupla excepcionalidade, de autismo. Então, assim, a gente precisa de olhar para essa pessoa com o olhar de que precisa ser desvendado. Por isso que o tema da nossa aula é desvendando o TDAH, o TEA, as altas habilidades, não é criticando, não é botando o dedo, não é falando de preconceito, não, é compreendendo, é desvendar essas pessoas para que a gente possa dar a elas a melhor qualidade. E aí, Margarida? Assim, Graça, eu queria até saber com você, que está mais dentro dessa área da educação, né? Já está saindo um pouquinho, mas sempre envolvida na área de educação. Por que esses professores têm tanta dificuldade em avaliar esses alunos? É porque não quer ter mais um trabalho mesmo? Porque eu sinto que, às vezes, é falta de conhecimento, né? E aí eu queria ver com você da sua experiência dentro da escola, dentro do corpo, né, docente ali, o que você vê, o que poderia, né, melhorar essa visão dos professores para conseguir ajudar esses alunos que, como você mesmo falou ali, os professores têm um papel principal para poder começar a diagnosticar essas coisas e, no entanto, eles não fazem, né? O que você acha que poderia melhorar esse entendimento dos professores? Olha, uma coisa que é fundamental é a gente falar mais sobre esses temas, tanto do TDAH, do TEA, das altas habilidades. Muitas pessoas veem um sintoma, eles observam o sintoma, mas eles não sabem nomear. Então, eles não... Como que eu vou ajudar alguém se eu não sei o que é que a pessoa tem? Então, assim, no mestrado a gente tem conversado muito a respeito disso, que é necessário que esse professor compreenda o que é esse aluno com TDAH,
o que é esse aluno com transtorno do espectro autista, o que é esse aluno com os indicativos de altas habilidades de superdotação, para que eles sejam bem formados. Mas não é só uma função do professor, é uma função de toda a equipe pedagógica. Então, assim, as leis brasileiras, elas são muito ricas. Em termos de lei, nós somos muito ricos. E ela coloca que deve ter o atendimento educacional especializado, deve ter o professor especializado, deve ter o atendimento na sala de recurso no contraturno. Então, assim, se tudo isso for feito, os professores vão ter apoio. E quando você me faz essa pergunta, professor tem uma carga de trabalho muito grande e está cada vez respondendo mais por questões sociais, além das questões pedagógicas. Então, assim, é importante que a gente consiga levar ao professor o conforto para que ele possa se sentir também acolhido. Porque hoje as questões sociais de violência, as questões sociais de ameaças, isso também está muito próximo das escolas, né? Principalmente quando eu falo isso pensando no meu pé, que é o pé da escola pública, tanto no nível municipal quanto no nível estadual. Né? Então, assim, são várias questões sociais que fazem esse professor também ficar desgastado. O professor também fica se sentindo coagido muitas vezes. Então, eu acho que tudo é a gente acolher, formar esse professor e a equipe pedagógica junto da escola dando suporte para que esse aluno tenha o atendimento que ele precisa. Isso também vai ajudar ao professor da sala de aula. E quando ele começa a ver que esse suporte está acontecendo, ele consegue fazer o melhor, porque o professor gosta da profissão dele. Então, assim, não vou mentir e não vou dizer que não existe professor que não ama a sua profissão, assim como existe psicólogo que não ama a sua profissão. Né? Então, assim, mas eu não estou falando desses profissionais, eu estou falando do profissional que está ali na lida, na batalha do dia a dia, tentando fazer o seu melhor, que é, e eu acredito que é a grande maioria dos professores. Assim como acredito que é a grande maioria da equipe pedagógica. Mas o que a gente, no mestrado, a gente vê, quando a gente lê os artigos, quando a gente compara o nosso país com os países de fora, é que a gente tem uma legislação muito rica. Só falta a gente colocar a bandeira dessa legislação em prática. E muitas vezes falta-se os recursos para isso, Margarida. Então, assim, não dá para culpabilizar o professor. É toda uma estrutura que a gente precisa de mudar. Aí eu lembro do livro do Edgar Morin, né? Que ele tem um livro que ele fala justamente sobre isso, que a gente precisa de fazer uma nova educação, né? Para poder realmente educar as pessoas de forma que elas realmente consigam tirar proveito. E educar, como diz Paulo Freire, não é uma via única, é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que cuidar de quem educa também. Está sem som seu microfone, Margarida. É que eu desligo para não atrapalhar e quando eu quero falar eu esqueço de ligar. Quando eu não falei nem no sentido de culpabilizá-lo, não, no sentido mesmo do que nós, como profissionais de psicologia, né, podemos fazer para que isso aconteça, né? Então, até nós aqui, né, do Instituto Tripsi, de que maneira nós poderíamos ajudar esse corpo docente, né, a que ele entenda melhor isso e que ele possa identificar melhor, justamente por entender essa dificuldade
de ficar tudo na carga do professor. Quando eu fiz essa pergunta, foi justamente por isso. O que, então, seria uma solução que nós, como profissionais da área de psicologia, como você, especializada, né, em dupla excepcionalidade, em superdotação, também pode estar no caminho ajudando esses professores a orientar. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer, nunca culpabilizá-los, e sim o que a gente pode fazer para ajudar. Eu acho que todos os projetos que nós estamos pensando, né, como o Círculo do Livro, as oficinas 3T, tudo isso, beijo, Fátima, tudo isso, na verdade, é uma forma de ajudar o professor, né? Só que a gente precisa de fazer com que isso chegue ao professor. Por isso que a gente está pedindo muito para que vocês, assim, que estão assistindo a live, que vocês compartilhem, que vocês façam essa aula chegar a mais pessoas. Né? Por quê? Porque nós temos projetos, né? Nós temos o projeto do Clube do Livro, que é onde a gente estuda os temas, a gente manda no grupo do WhatsApp o resumo dos livros. Então, assim, mas precisa que isso chegue a esse profissional, né? E isso a gente não pode esquecer que isso também é dever dos estados, dos municípios, essa formação, né? E nós temos aí também um curso que a gente oferece aos municípios e ao estado. Então, assim, a nossa possibilidade de divulgar, falar, fazer live, são formas que a gente tem de levar. Agora, quando eu falo da culpa, é porque é assim que o professor interpreta, Margarida. Não é nem que as pessoas estejam culpando, mas o professor ele já está tão sensibilizado que qualquer coisa ele já se sente como se estivessem jogando para ele uma carga maior, eles já se sentem, sabe, assim, tudo agora é comigo. Então, é isso que a gente precisa de fazer, esse movimento. A gente tem que inverter isso e mostrar para o professor que a gente também quer acolher as dores dele. Né? A gente está chegando aí o final do ano, por isso que a gente já está com o ano que vem a proposta de iniciarmos o ano fazendo o quê? Fazendo um curso para os professores, para que eles, ano que vem, quando botarem o pé na sala de aula, a gente já esteja com eles programados, né, sobre essa formação, sobre as coisas que a gente pode oferecer para eles de forma diferenciada. O tratamento, gente, é sempre com terapia, às vezes com medicação, às vezes com intervenções educacionais, sendo que é igual para os três, mas no caso da pessoa com altas habilidades, ela vai precisar que o currículo seja enriquecido. Por quê? Porque pela curiosidade que essas pessoas têm, elas sabem muitas coisas diferentes. Então, assim, às vezes o professor está dando uma matéria que não é do interesse da pessoa, mas não é do interesse por quê? Muitas vezes porque ele já domina aquele assunto. Eu lembro de uma vez que meu filho, ele chegava em casa e ele falava assim, não quero fazer dever, não vou fazer dever. Era uma luta para ele fazer dever. Aí, em outubro, ele chegou da escola, aí virou para mim assim, mãe, tem dever para fazer. Eu, sinceramente, estranhei a atitude do pequeno. Aí eu sentou lá na mesinha, pegou as coisas, botou lá, começou a fazer. Aí eu virei para ele e falei assim, Gabriel, por que você hoje está tão animado para fazer o dever? Sempre mamãe tem que chamar tanta sua atenção, filho. Olha que legal, como é que você está hoje. Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, mas esse assunto eu não sei. Esse assunto a tia deu, eu não sei fazer. Então, aquilo para ele despertou uma curiosidade tão grande que ele teve vontade, ele teve motivação para fazer. Então, muitas vezes a gente perde o aluno porque é um tema que ele já sabe. Eu estou atendendo um menino que ele está no primeiro ano e ele ama geografia. Ele sabe coisas assim, ele me dá aula, né? De capital, disso, daquilo. E assim, a mãe não sabia mais o que fazer. Aí comprou um mapa-mundi para ele. Então, ele abre o mapa-mundi e ele dá aula de mapa-mundi.
Só que ele fica extremamente irritado quando a pessoa não quer aprender. Entende? Então, assim, ele fica chateado com os amigos dele porque eles não querem aprender. Eu estou falando que ele tem que saber. Olha a dificuldade no relacionamento aí também da pessoa com altas habilidades. Por quê? Porque ele não entende que isso é do interesse dele, mas não é do interesse do coleguinha. Né? Então, ter altas habilidades também tem as suas necessidades, também tem que ter o carinho, entendeu? Então, assim, essa foi a mensagem que eu quis trazer hoje, porque foi uma dívida que eu tinha com a Sandra. A Sandra tinha me pedido há um tempo atrás para falar um pouco sobre essas diferenças, né? Então, assim, tá paga a minha dívida com a Sandra, né? E eu espero que todos vocês aqui tenham aproveitado esse momento. Muito obrigada. E aí eu quero chamar agora aqui ao palco as minhas amigas. Graça, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Dentro da tua experiência, tanto como professora como psicólogo, qual orientação você podia dar às professoras, né, para que estimulasse mais essa criança que tem altas habilidades, tem dificuldade nesse relacionamento, porque é isso exatamente. Ela conhece o assunto, ela quer explicar. Segunda-feira eu passei por isso, meu neto estava aqui, no domingo, aliás, e aí ele, agora não lembro mais o que era, só sei que ele queria falar de um assunto que eu não estava entendendo nada, e aí eu falei assim, mas eu não estou entendendo, Heitor. Ele, é só você prestar atenção, já expliquei 3 vezes. E aí eu falei assim, mas eu não estou conseguindo entender aonde você quer chegar. Ele, só escuta, deixa eu falar que você vai entender. E aí ele foi, explicou lá, aí eu fiquei olhando assim para ele, não é possível que você não entendeu. É com quem? Só voltou a me chamar de burra. Porque realmente era de um desenho, de não sei de que ele estava fazendo lá, ele viu no YouTube, não sei aonde, e eu realmente não entendi do que ele estava falando. E aí eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus. Aí eu falei, mas agora eu sou obrigada a aprender isso aí? Ele, claro que é, eu estou explicando, você tem que aprender. E aí, assim, como é que a gente lida com isso, né? Porque eu estou descobrindo algumas coisas nele que eu não estou. A gente passava batido. Agora, convivendo com você, eu estou prestando mais atenção. Então, assim, eu fico pensando, se com eu tenho dificuldade, imagina a professora, se ela percebe que tem 5, 6, 7 com altas habilidades dentro de uma turma de 30, 40. É quase enlouquecedor, né? Então, o que você poderia dizer para essa professora? Não é enlouquecedor se o professor conhecer e o professor souber utilizar as estratégias. Né? O aluno com altas habilidades ele precisa de enriquecimento. Então, ele pode pegar uma área, por exemplo, o meu filho ele gostava muito de desenhos. Né? Ele sempre teve uma habilidade muito grande para a parte manual. Então, ele pegava, ele fazia os bichinhos de Pokémon, na época, sentava ali, brincava com aquilo. Então, assim, a professora dele, na época, quando logo assim que ele foi identificado, estava se formando na faculdade de biologia. E aí, ela vendo aquela habilidade, ela me perguntou, posso fazer o meu TCC em cima do Gabriel? Eu falei assim, como assim? Aí ela falou assim, eu queria usar as habilidades dele e mostrar na faculdade como lidar com esses alunos. Eu falei assim, pode. Aí eu autorizei. Né? E aí o que ela fez? Como ele tinha essas habilidades e ela falava sobre a parte da biologia, ela pedia para ele construir em massa o que ela precisava e o que ela estava falando no TCC dela. Entende? Nossa. Então, assim, ele acabava o dever dela e ele ficava ali construindo aquilo ali para ela, sem perturbar, sem coisa. E depois ele ainda dava aula, ele falava para os coleguinhas o que foi que ele fez. Então, assim, são estratégias, às vezes, muito bobas, muito Simples, né? Aproveitou a inteligência e a capacidade dele para fazer algo que ele ficou intertido ali. Exatamente. Então, quando a gente valoriza o que o aluno tem,
a gente ganha esse aluno. E uma coisa que é muito importante, que fique claro para todo mundo, mesmo a pessoa que tem seus desafios para enfrentar, tem o seu potencial. Então, assim, a pessoa com autismo, ela tem potencial. Cabe ao professor agora identificar onde que está esse potencial. Por isso que é importante uma equipe pedagógica que ajude a trazer essa família para dentro, né? Investigar como que essa criança é no seio familiar, quais são as habilidades dele, o que ele gosta, porque se a gente traz isso para dentro da escola e o professor tem o suporte da equipe para lidar com essa situação, né? O professor da sala de recurso ele é fundamental, porque ele faz a ponte entre a dificuldade e a sala de aula. Então, são essas interrelações que a gente tem que fortalecer. E quando a gente fortalece isso, todos saem ganhando, inclusive os alunos neurotípicos. Quando eu faço um trabalho onde eu estou desenvolvendo potencial, eu não estou desenvolvendo potencial só de um, eu estou desenvolvendo potencial para todo mundo. Então, a gente ganha uma educação de qualidade. E são estratégias simples, mas essas estratégias a gente vai falar no próximo vídeo. Combinado, meninas? Combinado. E assim, Combinado. Márcia, que eu acho assim, interessante que crianças com essas habilidades, igual você apresentou aí do seu neto, às vezes ele tem a necessidade, não querendo pegar a Graça ali, de realmente ter atenção. E quando ele percebe que ele é detetor daquele conhecimento e a outra pessoa não, aquilo forma nele mais vontade ainda de te explicar melhor e que você entenda, entendeu? Então, assim, motivar isso mesmo. Não, me explica melhor, vê desse jeito. Não é que ele esteja te chamando de burra, não, é porque ele acha assim que está tão claro para ele. Mas ele chama a gente. Se ele explicar alguma coisa que a pessoa não entender, ele fala. Você é burra, é? Porque você é adulta, como é que você não sabe? Aí tem que desenvolver a habilidade social, né? Ou então ele está ouvindo muito isso daí, alguém dizendo que é burro e que não aprende, né? Tem esses dois lados da história, ele né? é muito bom na escola, né? Ele tira notas muito altas na escola, ele aprende rápido. E aí ele chega em casa falando isso. Ô, vó, não consigo entender que meus colegas não entendem as coisas. A tia fala, por que não entende? Ele é burro, é? Eu falei, não, Heitor, não é burro. Cada um tem um ritmo, tem um jeito de entender as coisas, tem que ter calma. Respira, se acalma, vai fazer outra coisa quando a professora estiver explicando o coleguinha, senão o coleguinha fica chateado com você. Aí, mas eu fico impaciente, eu fico nervoso, estressado, tem que ficar sentado, e aquele menino não entende. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com essa criança? Dá corda para ele desenvolver. Vamos fazer muitas coisas. Vamos trabalhar num programa de enriquecimento, vamos trabalhar numa dinâmica, mas isso só depois. Só depois. Então, boa noite e até quinta-feira que vem, onde teremos uma convidada especial. Exatamente, gente. Não percam, porque dia 20 de novembro, né, Consciência Negra, e nós teremos a psicóloga Ana Cláudia, maravilhosa, que vai falar conosco, vai bater um papo aqui com nós três. E não deixe de compartilhar esse vídeo, gente, é muito importante, né? Hoje a Graça, ela deu uma aula maravilhosa, ela explicou muito bem detalhado, então você que tem dúvida, tira essas dúvidas, entre em contato com a gente, pode mandar perguntas para a gente lá no direct do Instagram e compartilha, curte, se inscreve no nosso canal para que você possa estar por dentro de tudo que a gente for falar aqui, tá bom? Boa noite, gente. Até a próxima quinta.